Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente, vamos gravar mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje nós queremos falar sobre uma passagem do Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10 em diante, onde fala de um milagre de libertação sobre uma enfermidade espiritual. A Bíblia é muito profunda nos seus ensinamentos, pois esse é um dos ensinamentos que ela mostra que existem doenças ou enfermidades que procedem do mundo espiritual das trevas, que se torna uma prisão, um cativeiro, uma opressão. A Bíblia fala em Lucas 13:10 de uma mulher judia, filha de Abraão, que estava presa por um espírito. A Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus diz que ela estava presa por um espírito de Satanás e ela andava encurvada e não podia ficar em pé. É sobre isso que nós queremos falar. Mas antes quero vos convidar a deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ficar conosco até o final. Então veja, a Bíblia diz desse evangelho de Lucas, Lucas que não era apóstolo, Lucas era somente um evangelista, historiador, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos também, e este evangelho qual estamos falando, no capítulo número 13, versículo número 10, onde ele relata este milagre de libertação. A Bíblia diz que era um sábado. Jesus estava numa sinagoga quando esta mulher se deparou com ele. Uma mulher que andava com espírito de opressão, onde ela ficava curvada e não podia olhar para o céu. Aquele demônio fazia ela ficar presa, olhando só para as coisas da terra, somente para baixo. Não podia olhar para cima. Então o que acontece? Quando Jesus viu aquela mulher, teve de íntima compaixão e misericórdia por ela. A Bíblia diz que ele colocou a mão sobre ela e repreendeu e expulsou aquele demônio. E naquele momento a mulher ficou extremamente curada. No momento ela ficou instantaneamente curada. Houve um poder sobrenatural na virtude do Espírito na vida do Messias, do nosso Senhor Jesus, que trouxe sobre aquela mulher a libertação e a cura total sobre aquele demônio, sobre aquela enfermidade espiritual que estava sobre ela. De maneira que os príncipes da sinagoga, dentro de um sistema religioso, estavam mais preocupados com o sábado, de maneira que começaram a exortar e confrontar a Jesus, dizendo para ele que ele podia curar outros dias, mas não no sábado. Jesus chamou eles de hipócritas, porque eles estavam valorizando mais o sistema religioso do judaísmo do que uma vida sendo alcançada pelo milagre de Deus, uma vida recebendo a restauração da libertação da opressão satânica. E aquela mulher, filha de Abraão, Jesus chama ela assim, ela foi restaurada pelo poder e a glória que Deus estava estabelecendo sobre o Messias, e trazendo e aplicando no nossos dias. Isso que acontece na nossa geração. Hoje Satanás tem derramado esse demônio do espírito sobre muitas pessoas, principalmente muitas igrejas, muitos crentes, que estão encurvados perante o materialismo, as coisas terreais e horizontal, que valorizam mais aquilo que é da terra. Assim como aquela mulher que olhava só para baixo. Satanás oprimiu ela de uma maneira que ela não podia olhar para cima, onde diz o salmista, eleva meus olhos aos céus, aos montes, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Satanás oprimia aquela mulher para olhar só para baixo. E na geração que estamos vivendo uma geração consumista, materialista, terreal, que valoriza mais as coisas da terra, as coisas materiais, instantânea, do que as coisas eternas e espirituais. E assim está acontecendo dentro de milhares de igrejas e milhões de cristãos que estão oprimidos, fazendo projetos somente a nível horizontal, terreal e material. Não conseguem se desprender, estão vivendo no sistema tenebroso de uma forma tão terrível que precisam ser tocados em um poder revelador de libertação para começar agora a valorizar o que é eterno, o que é espiritual e aquilo que vem de cima. Porque as coisas de baixo são temporais, passageiras e corruptíveis, mas as coisas de cima são eternas, imutáveis, que permanecem para a eternidade. Assim como Jesus libertou aquela mulher e ela pôde olhar para o céu, assim na nossa geração, é uma necessidade de um grande avivamento sobre as igrejas, para que Jesus liberte pastores, presidentes que estão vivendo luxúrias, riquezas, confortos,
de uma forma tão materialista, que estão preocupadas mais com a lã das ovelhas do que as próprias ovelhas, vivendo apenas um período como tinha no tempo de Juízes, a qual eles precisavam apenas conquistar as coisas materiais, como o povo de Israel, que quando entrou na terra prometida, através do capitão Josué, onde Josué estava disposto a só conquistar, criar, adquirir, de maneira que a Bíblia fala que quando Josué morreu, e morreu a geração de Josué, aquele povo que estava ali já não mais conhecia o Senhor. Por quê? Porque ele estava com preocupação. Aquela geração de Josué estava com a preocupação somente de conquistar o material, o conforto, a riqueza e adquirir coisas na terra, e esqueceram de deixar um legado espiritual para a geração que viria. Que Deus faça na nossa geração um grande, impactante e necessário avivamento, que venha fazer que as igrejas, os pastores, os obreiros sejam livres ou libertos destas coisas que oprime dentro de um sistema materialista e consumista, para valorizar as coisas eternas e espirituais. Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor esteja convosco, em nome de Jesus.